Estou levando o meu abraço aos companheiros espíritas de Macaé, agradecendo a Christian pelo convite para, nessa tarde e noite, nós podermos conversar um pouco sobre determinados temas ou determinado tema, melhor dizendo, que a doutrina espírita aborda. Então, essa terra maravilhosa de Macaé, que faz me recordar a figura de Francisco Lins Peixoto, que deixou um trabalho extraordinário, não só como médium de efeitos físicos e de outros recursos mediúnicos extraordinários, mas como pessoa, como espírita, como ser humano, pelo bem da coletividade. Eu não poderia deixar de falar, antes de adentrarmos ao tema, esse instante, como a companheira Ana Prado se referiu, esse momento dramático, complexo, que nós estamos experienciando por necessidade de todos aqueles que se encontram na Terra, neste planeta, nessa escola da evolução. Por certo, é uma experiência dolorosa, mas que ela passa, né? E devemos nos reunir os nossos esforços no sentido de trabalharmos em prol da solução, né? Orarmos e ararmos, atuarmos no sentido de que essa pandemia, ela daqui a pouco, com os nossos esforços, com as nossas atitudes, com as orações também, ela possa ser apenas uma página que vai ser registrada na história dos povos, né? Então, meus queridos amigos de Macaé, é a primeira vez que eu estou falando no lar Francisco de Assis, virtualmente. E espero em breve estar aí fisicamente para que a gente possa cumprimentar, um abraço, uma conversa, né? Estou à disposição. Então, nós elegemos, nesta tarde e noite, falar sobre a mediunidade. Nós vamos ver no Velho Testamento o salvo das águas, Moisés. Em Levítico, em Deuteronômio, colocar a vedação do contato com os espíritos. E aí, muitas pessoas de outras religiões se apegam a estes apontamentos, colocando que a comunicabilidade com os espíritos é algo incoerente e insensato. Eu falo Levítico 19, capítulo 19, versículo 31, capítulo 20, versículo 37, e Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 12, para quem quiser verificar. No entanto, o próprio Moisés, ele experimenta a mediunidade, né? Ele recebe o ditado divino, o decálogo, os 10 mandamentos, num fenômeno puramente mediúnico, de escrita direta. Mas nós iremos observar no livro de Números, no capítulo 11, versículo de 26 a 29. Dois jovens,
Eldade e Medade estavam no arraial, né, num local, e eles se encontravam ali profetizando, que numa linguagem hoje, traduzindo para uma linguagem espírita, seria assim, eles estariam intercambiando com o mundo espiritual, mediunizados e entrando em contato com os espíritos. Então, um jovem ligado a Moisés, chamado Josué, observa o procedimento dos moços e se dirige ao legislador hebreu, em lá chegando, tece o comentário sobre o que eles estavam fazendo, e Moisés diz assim: Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor derramasse sobre ele o seu espírito. Traduzindo isso por uma linguagem, nossa, espirítica, seria mais ou menos o seguinte: oxalá que todo médium fosse um médium equilibrado e trouxesse as informações adequadamente. Né? No primeiro, então, ele sanciona aí, aprova a comunicabilidade com os espíritos. Né? Por que, que ele proibiu? Por que, que ele fez um processo educativo de condenação? Porque naquela época começaram a buscar o contato com o mundo espiritual para equacionar ou até mesmo buscar benefícios através desse intercâmbio. Né? Pedir um bom emprego, um bom casamento, qualquer comparação com os dias atuais é mera coincidência. Né? Então, Moisés estabelece esse processo educativo de vedação. No entanto, ele mesmo aprova, como está aí em número, e ele mesmo a experimenta. Né? Nós vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 27, versículo de 7 a 12, o rei Saul encontrando-se numa situação muito complicada, muito difícil. O seu reino ele estava próximo a estabelecer uma guerra contra os filisteus. Então, ele estava em dúvida se deveria ir à guerra ou não. E, para tanto, buscou os seus serviçais para que o levasse a uma pitonisa na cidade de Endor. Né? A pitonisa era o que nós chamamos hoje de médiums. Né? Uma pessoa que possuía esses recursos parafísicos, paranormais, aguçados, e entrava em contato com o mundo espiritual. E lá ele foi disfarçado, camuflado, né? Botou um disfarce e foi. Estabeleceu o entendimento com a pitonisa, com aquela médium, né? Entre a médium, e ela mergulhou no transe mediúnico. E o espírito de Samuel, um dos grandes líderes do povo judeu, se apresenta e recomenda a Saul que ele não vá à guerra contra os filisteus. Porque se ele fosse ao combate, ao campo de batalha, iria morrer ele e o seu filho. Saul sai daquele encontro pensativo, reflexivo, no entanto, toma a decisão de combater os filisteus. E no combate veio a acontecer o vaticínio da médium. Ele e o filho vieram a desencarnar. A gente ficaria aqui falando, né, sobre os fatos mediúnicos presentes no contexto da Bíblia, do Velho Testamento. Vamos fazer algumas alusões ao Novo Testamento, porque, como diz Emmanuel, a Bíblia é uma obra de expressão mediúnica. Pontua uma série de fatos
mediúnicos os mais variados, né? Como vamos ver em Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38, o anjo Gabriel, né, se apresenta a José falando do nascimento de Jesus, né? O fenômeno mediúnico. Jesus vai ao Monte Tabor e leva 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e lá conversa com Moisés e Elias, os dois já desencarnados há bastante tempo. No Pentecoste, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, né? Está o grupo dos apóstolos num determinado local e eles se mediunizam. Os espíritos falam pelos apóstolos naquele dia e dentro do idioma de cada agrupamento que ali se encontrava. Então foi um fenômeno mediúnico retumbante. Então o Evangelho ele está repleto desses fatos. Mas nós vamos observar em França, em 3 de outubro de 1804, nascer uma criança especial, de uma competência humana, cognitiva e espiritual extraordinária. Recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que passa a utilizar um nome de um sacerdote do seu passado gaulês, Allan Kardec, o sacerdote druida. Esse homem, ele vai posteriormente, depois de uma série de pesquisas, se utilizar de médiuns, moças, jovens, de pouca idade. Carolina e Jula Boudin tinham 12 e 14 anos. Irmãs Dufour e Caroline Charlotte eram adolescentes. A médium que falou com o senhor Rivail, o professor Rivail, o mestre de Lyon, sobre a sua tarefa, a sua missão era uma adolescente, Celina Ruth Jafé. E nós ficamos assim, mas por que ele utilizou de jovens? Médiuns jovens, de pouquíssima idade. Porque aqueles jovens, aquelas moças, não tinham cultura elaborada. Tal como os gigantes do pensamento, como Sócrates, Santo Agostinho, que vazaram as comunicações através delas. E se encontra hoje nas páginas da codificação. Então, aí surge o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Mas como vamos falando de mediunidade, vamos nos deter em O Livro dos Médiuns. E gostaríamos de colocar como a gente estuda pouco a obra da codificação, não é verdade? Não aí em Macaé. Eu acho que aqui era Roma, a gente estuda pouco. Então, vejamos que a falta desse nosso entrosamento com o conhecimento do codificador, passado a ele pelos espíritos superiores. Vejamos que o Livro dos Médiuns, Viana de Carvalho, vai dizer, com todas as letras, não existe, diz isso no livro Médiuns e Mediunidade, não existe ainda na face da Terra uma obra sobre a paranormalidade humana,
sob a orientação da mediunidade, da peculiaridade mediúnica, tão completa, tão educativa e instrutiva como o Livro dos Médiuns. Ainda vai aparecer, mas por enquanto não tem. Então, uma obra extraordinária, que já na sua introdução os Espíritos dizem assim: todas as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Ignorância aí como falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer para atuar com a mediunidade com Jesus. Lógico. Amenizando as dores, os sofrimentos e as agonias. E a obra está aí. Muitas vezes a gente se pergunta assim: mas todo mundo é médium? Isso é só beber um pouquinho d'água. Todo mundo é médium? Não, mas todo mundo é médium. Sei, depende. Né? Não é verdade? Lá em O Livro dos Médiuns, os benfeitores espirituais vão colocar assim: todo aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos é por este fato médio. Aí, os benfeitores ampliam esse pensamento a dizer que consideramos médiuns aqueles em quem a faculdade se apresenta de maneira pungente e ostensiva. Evidentemente que todo mundo é médium. No qual? No sentido amplo. Generalizando, todo mundo é médium. Quem não tem uma inspiração, quem não tem uma intuição. Agora, no específico, está lá no Livro dos Médiuns. Eu não estou inventando. Não estou inventando. Então, os benfeitores consideram médium aqueles em que as suas faculdades se apresentam de maneira pungente, bem caracterizada. Né? Muitas vezes, as nossas casas espíritas, elas passam por determinadas situações. Como assim? A pessoa chega e diz assim: olha, eu sou médium, eu quero ir para a reunião mediúnica. Mas como assim? Não, já me falaram que eu sou médium, mas como assim? Não, eu estou sentindo umas coisas, mas sentindo o quê? Não, umas banzeiras. Isso pode ser um problema de labirinto e não ser necessariamente mediunidade. Né? Não, eu estou vendo umas coisas, uns espectros, umas coisas, e me disseram que é realmente mediunidade, eu tenho que desenvolver. Pode ser um problema oftalmológico. E não necessariamente mediunidade. Né? Olha que coisa interessante isso. Né? Então, como que eu posso verificar se alguém tem mediunidade? Não tem gente que olha assim para os outros e diz assim: não, você tem mediunidade. Mas como, gente? Será que a pessoa tem alguma coisa escrita na cabeça? Sei lá onde. Né? Allan Kardec fala isso. Aí que é a importância do estudo. Percebam isso. A importância do estudo está lá em O Livro dos Médiuns. Como ele diz, ele vai dizer que só existe uma maneira. Né? Só existe uma maneira. Vai pensando aí. Né? Vai pensando aí. Uma maneira. Se a gente pudesse interagir, né, com o público, né, seria interessante. Mas tudo bem, vamos lá. Só existe uma maneira: experimentar. Mas quer dizer que eu vou pegar a pessoa e botar lá na reunião mediúnica? Não, evidentemente que não. Essa pessoa tem que passar por um estudo, tem que conhecer. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e quer ir para a reunião mediúnica, gente. Um estudo, conhecer. A pessoa chega, se integra na casa, né, faz parte dos trabalhos, vai lá, vai fazer os estudos, né, não vai ficar ali 4, 5 anos estudando, não é isso. Mas a pessoa tem que se preparar para
esta tarefa. André Luiz fala nisso. Allan Kardec nunca levou ninguém para atuar na Sociedade Parisiense de Estudo sem antes conhecer a teoria. Olha só. Mas o pessoal quer né, existe o fast food, comida rápida. Então o pessoal quer um fast curso, um curso de 2 semanas. Não é isso. Né? Então é ali estudar, compreender o que é o processo mediúnico para atuar de maneira... Ninguém pega, por exemplo, um médico, um indivíduo lá no primeiro ano de medicina e põe ele, ou sem conhecer nada, sem conhecer medicina, põe ele para fazer cirurgia no centro cirúrgico. Não faz isso, o cara não é médico, não tem habilitação para aquilo. Né? Então a gente tem que ter uma certa formação, sim, de conhecimento. Os espíritos falam isso. Né? Há uma frase muito interessante que diz, antes de se reunir, unir. Né? A união e o estudo, que é fundamental. Para que você conheça as dificuldades, os escolhos da mediunidade. É tão grave essa questão, é tão grave, que o espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele coloca lá no livro dos Mensageiros, vocês podem ir lá ler o livro, olha só, está uma bibliografia boa aí. Nos livros Os Mensageiros, que a maior parte dos médios fracassa, gente. Raros são aqueles que alcançam resultados parciais. Olha só. A maior parte dos médios fracassa. Esse livro foi escrito em 1944, década de 40. Então, vejamos, eles vêm apresentando essa informação, esse alerta, lá. 44. E nós estamos aí em situação... Esses dias eu fui ver um livro que disse que tem gravidez no mundo espiritual. Gravidez no mundo espiritual. Então, nós vamos lá no céu e inferno ver uma comunicação de Sanson, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando Allan Kardec faz a ele a indagação sobre se existe reprodução no mundo espiritual, e ele afirma, Allan Kardec, que não existe reprodução no mundo espiritual. Então, hoje, nós vemos médico, o indivíduo mal rabisca, já produz um livro. Qual foi o caminho adotado por aqueles que foram exitosos na mediunidade? Chico Xavier psicografava, depois Emmanuel falou, depois de 9, ou 8, ou 10 anos, coisa assim, você pega tudo isso, Chico, e joga fora. Mas meu irmão, tudo joga fora. A mesma coisa de Valdir Pereira Franco. A mesma coisa do Ivone Pereira. Veja aí o trabalho realizado por Francisco Lins Peixoto, de saudosa memória. Então, hoje nós temos isso. Problemas sérios e graves. Mas se você tem o conhecimento do pensamento espírita, você não cai no canto da sereia. Porque, queridos, vamos dizer, mediunidade, ela requer, como diz André Luiz, como diz Alexandre num diálogo com André Luiz, no livro Missionários da Luz. Requer educação, requer aperfeiçoamento, esforço e perseverança. A pessoa acha muito lindo o Chico Xavier, que botava aquela mão na cabeça e psicografava. Mas ninguém quer saber as lutas que ele empreendeu, o esforço para chegar naquele nível, naquela posição.
obras extraordinárias que a gente deve se debruçar sobre elas. Falamos aqui de Missionários da Luz e de Ricardo Variável. Uma senhora que ela perde o processo de equilíbrio mediúnico em função de discussões com o marido e abandona a tarefa. Quantas pessoas a gente conhece que já abandonou a tarefa na casa espírita? Por quê? Não estou zangando. É o quê? Aquele pessoal é muito, muito complicado. É o povo complicado. E aí é um verdadeiro beduíno espírita, ele não para em casa, porque todo mundo é ruim, todo mundo é difícil e tal. O indivíduo deixa de ver a dificuldade nele. Nós estamos perdendo oportunidade. Uma vez eu encontrei um amigo, ele estava na praia. Isso você fala outra. Eu ainda não falei em Macaé, que é a primeira vez que eu estou falando. Estou grato à companheira Karim, que deu para mim, me possibilitou aí ter uns bônus horas. Né? Então, abençoada Karine, né? Acho que é. Bom. Então, estava ele à beira da praia e eu conhecia do movimento espírita. Ei, fulano, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? E ele é um trabalhador, atividade mediúnica, serviço assistencial espírita. Eu disse, não, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E lá o grupo espírita, como é que tá? Não, eu já encerrei as minhas tarefas com o espiritismo. Como é que é? Eu encerrei. Mas como é que é isso que você encerrou? Agora eu já encerrei o meu período e agora eu estou aqui, montei essa casa aqui, estou aqui na rede, fico aqui na rede, à beira da praia. Aí eu falei para ele, balançando você e o obsessor junto, né? Ele conseguiu, né, te tirar da tarefa do bem. E a gente observa por aí várias justificativas, né? Várias colocações em torno dessas questões. Né? Nós vamos observar no livro Missionário da Luz, um pouquinho de água para reabastecer. No livro Missionários da Luz, há uma situação muito curiosa, muito interessante. Prestemos atenção nisso. É uma atividade mediúnica que vai ser desencadeada. Tem 18 integrantes. Aí o benfeitor espiritual diz assim, só um apareceu em condições de realizar a tarefa. Você imagina um negócio desse? 18. Só um compareceu em condições de realizar a tarefa. Quando os espíritos do bem, os embaixadores da luz, preparam o médium durante o dia, vem à casa dele, prepara o sistema cardíaco, né? Estuda o sistema nervoso, né? As suprarrenais são preenchidas com dose de adrenalina que vai necessitar no processo da incorporação, da psicofonia. Corporação é o termo que André Luiz utiliza. Apesar de muitos não gostarem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então, prepara o médium. Aí o médium não se prepara. Né? Não se prepara. Enche a pança de macarrão, de carne. Né? Lá ele fala sobre a microbiologia psíquica. A pessoa que está desorganizando o seu instrumental mediúnico com os desequilíbrios
aliado à glutonaria. Né? Olha só que coisa interessante. Então, ela gera, porque tem aquele afã de comer um macarrãozinho, com aquele queijinho por cima, aquela coisa, um bifinho, né? E logo no dia da reunião, é o bife, é cebolado, é 2 bifes, aquela coisa toda e vai. Né? Com aquele estômago de tacho, repleto de carne, repleto de arroz, aquela comida. Então, André Luiz fala dos germes mentais produzidos por aquelas pessoas neste afã de desequilíbrio e que prejudicam o trabalho mediúnico. Né? Porque, evidentemente, que requer uma energia vital. A energia vital vai estar sendo boa parte dela utilizada pelos órgãos na digestão. E aquela senhora estava num guante obsessivo do processo do excesso de alimentação. Fala sobre o indivíduo que faz uso da bebida. Ah lá, eu vou voltar. Eu estou com a idade, mas eu vou voltar lá nos 18. Só um chegou em condições de realizar a tarefa. Então, da bebida. A bebida, muitos trazem o argumento de que não há problema algum. Olha só. Né? Não, eu tomei um copo de cerveja. Quer dizer, um copo de cerveja não vai realizar o seu desequilíbrio. Mas veja bem, querido. Aí vai no final de semana e toma uma caixa de cerveja que ele bem quer. Para onde vai aquele teor alcoólico? Vai para o sangue. Sangue tem ectoplasma. E ectoplasma vai ser utilizado nas reuniões mediúnicas. Não é só em reuniões de efeitos físicos. Utilizado pelos benfeitores espirituais. Então passa a ter um hábito. Uma vez ou outra, uma coisa. Agora a pessoa vai fazer disso um hábito. E está numa atividade mediúnica. Então, muitas vezes, o indivíduo chega em desajuste, porque a mediunidade se radica no organismo, trazendo o seu ectoplasma intoxicado, os benfeitores espirituais têm que reorganizar aquela reunião. Em vez de atender a 6 espíritos, vai atender a 1. Porque o indivíduo não se preparou adequadamente. Mas não é só a alimentação, os nossos pensamentos. Pensamento de ódio. Né? Ah, não, eu perdoo o fulano. Né? Mas Deus vai fazer justiça. Né? Ainda fecha a mão. Assim, né? É aquele... Né? É aquela caridade. Está odiando fraternalmente, né? Lamentável essas coisas. Ninguém é perfeito. Todos têm dificuldades, obviamente. Mas nós precisamos atender ao mínimo, meus queridos amigos, para estar na tarefa. Né? Você imagina, você está numa reunião mediúnica, eu quero ver qual casa espírita que se prepara nisso que Allan Kardec fala aqui em o livro, em a Revista Espírita, vou ler para vocês, eu acho isso um primor. Revista Espírita de 1861. Olha, preste atenção. Preste atenção. Olha o que diz Allan Kardec na Revista Espírita de 1861. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar do concurso de alguns adeptos sinceros, tomando a doutrina a sério, e cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja conhecido. Levar a doutrina a sério,
um adepto sincero, cujo caráter conciliador e benevolente lhe seja sincero, lhe seja conhecido, retificando. Estando esse núcleo formado, não fora senão de 3 ou 4 pessoas, etc. Por aí ele vai. Então, você veja bem a recomendação, meus queridos. Será que quando a gente formou o grupo mediúnico, a gente teve esse cuidado de reunir pessoas sinceras que levem a doutrina a sério e que tenham um caráter conciliador e benevolente? Muitas vezes a gente leva para a reunião mediúnica um encrenqueiro. Aí já não vai dar certo. 50% da coisa já não é para dar certo. Levou encrenqueiro. Levou 2 pessoas que se antipatizam e dizem assim, não, mas são médium espetacular. Aquilo deve ser um foguete mediúnico. Vai ser. Tá mais do que um foguete, é uma mina, vão explodir. Né? Não, mas vai dar certo. O que vai dar certo? Nada. Óbvio que não vai dar certo. Você imagina 2 pessoas numa reunião mediúnica, se digladiando emocionalmente. Uma canalizando as radiações mentais da antipatia para o outro, cria um espaço favorável à interferência das trevas, meus queridos. Né? A interferência das trevas. Daí a importância do estudo. Na nossa casa aqui, o Grupo Espírita Allan Kardec, nós temos um trabalho, a instituição como um todo, mas nós temos um trabalho assim. Nós temos a nossa atividade de reunião mediúnica, mas todos os sábados a gente se reúne para estudar. É o que André Luiz orienta no livro de Desobsessão. No dia da reunião, não. Porque você tem que estar concentrado, preparado. Mas num outro dia, fora da reunião, se reunir para estudar a mediunidade. Nós nos reunimos todos os sábados. Vamos colocar assim que o mês tenha 4 sábados. Tá? Então, o que nós fazemos? Esses 3 sábados, nós estudamos a mediunidade. Em livros dos mais variados. Mas não sai o livro dos médios. Sempre está o livro dos médios, o Missionário da Luz, o livro dos médios, nos domínios da mediunidade, etc, etc. Um desses sábados a gente utiliza para um trabalho de autoconhecimento, estudando as obras de Joana de Anjos e de autores idôneos em torno do autoconhecimento. Né? Então a gente avalia os 30 minutos finais, né, desse dia, a gente avalia um para com os outros. A gente estuda aquela questão do autoconhecimento, para o atendimento fraterno, etc., mas também para a avaliação do nosso trabalho. O trabalho da nossa reunião e o trabalho de como estamos um para com os outros. A questão interpessoal. Está tudo bem? Há algum problema aqui de relacionamento, dificuldades? E as coisas se resolvem ali. Então, nós temos o estudo e o autoconhecimento. Que Allan Kardec fala em O Livro dos Médios que para julgar os espíritos como para julgar os homens é preciso a gente analisar a si mesmo. Então, esse é um elemento que deve estar participando desse processo. Estão entendendo? Então, o estudo é um elemento fundamental. Né? A mediunidade tem os seus escolhos, as suas dificuldades. Lógico, um dos maiores é a obsessão. Né? A identidade dos espíritos é uma dificuldade. E é preciso ser conhecida. Né? Espíritos mistificadores que dão mensagens, né? E lá embaixo assina Bezerra de Menezes. E nunca foi Bezerra de Menezes. Né? Nós vemos obras aí, um número de obras que se dizem espírito, quando você vai ler, você não encontra nada, e a gente encontra muita incoerência. Não somos PhD, não somos dono da verdade.
Mas temos um material sobre isso. Tá? A gente verifica isso. Tá? Então, a mediunidade veio na face da Terra justamente para o aperfeiçoamento da criatura humana, mas também para que nós possamos amenizar as dores das pessoas. Né? Quantos trabalhos extraordinários, meus queridos amigos, de desobsessão são feitos na calada de uma casa espírita, resolvendo problemas de pessoas que não tomam conhecimento. Eu fico a imaginar, nesse período de pandemia, né? Evidentemente que os espíritos agem, mas quantos trabalhos extraordinários, né? Quando não tinha as reuniões de obsessão, evidentemente, os espíritos atuavam. Mas as casas espíritas deixaram, nesse período de pandemia, de realizar as nossas reuniões, né? Os passos e tudo mais. Evidentemente, né, que no cômputo de tarefas, de benefícios, de ações, diminuiu um pouco, mas, obviamente, que o mundo espiritual atua. Mas há um prejuízo. Não é? Então, estão me assinalando aqui que a hora está chegando. É isso, né? É isso. A gente teria muitas outras coisas para falar, né? Eu ainda vou falar um pouquinho. Né? A questão, por exemplo, do animismo, né? Que as pessoas às vezes ficam. Ok, Ângela. Christian, né? Christian, foi a Christian que me oportunizou esse momento de estar virtualmente nas terras de Peixotinho. Né? Eu me lembro de um diálogo com a filha de Peixotinho, a idade já não me faz lembrar tanto assim, mas ela me contava das realizações, do convívio com o pai, muito interessante. Bom, vou falar sobre o animismo, senão eu não vou ter tempo. O animismo, que as pessoas às vezes têm uma preocupação muito grande, né? Porque a questão não é um fantasma. O animismo faz parte do processo mediúnico. Mas como assim é? O espírito, quando vai me utilizar, ele lança a mão do meu cabedal cultural, lança a mão das minhas estruturas cerebrais, se vai psicografar, da minha área motora, do braço. Né? Então, existe uma expressão anímica. Há uma expressão anímica no processo mediúnico. Sem problema. Né? Se as pessoas... Não, mas você vai identificar um animismo na pessoa só através da experiência, do estudo, de lidar com o outro. E não é nada, não está em desequilíbrio a pessoa. Né? A André Luiz fala nisso no livro Missionário da Luz, num capítulo intitulado A Imersão do Passado. Tudo vem à tona. Né? Vem à tona aquela personalidade que você viveu. Então, o que você vai fazer? Você vai doutrinar. A grande questão, né, é o embuste, o charlatismo, a mistificação. Quando você, por exemplo, o Espírito fala e você põe na mensagem um conteúdo que é seu, uma ideia que é sua. Isso é uma fraude, isso é uma interferência. Né? A fim de dar valor às suas ideias para que as criaturas aprovem. Muito cuidado. Lidar com os espíritos requer um aprofundamento do nosso conhecimento. Os espíritos inferiores, dirá Allan Kardec, são capazes de todos os ardis, de todas as tramas, né? Para que possam ter os seus objetivos atingidos. Eu quero ler para os senhores, encerrando a minha fala de hoje, uma colocação de Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1863.
que diz assim: observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre a que vos deixam na dúvida. Tende aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturada. As verdades separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erro. Tanto é a modéstia ou a panagem dos médios escolhidos pelos bons espíritos, quanto o orgulho, o amor próprio, digamos-lhe, a mediocridade, são os distintivos dos médios inspirados pelos espíritos inferiores. Quer dizer, o orgulho, a vaidade, a infalibilidade. Né? Tem médium que não quer ver as suas produções mediúnicas avaliadas. Não, meu amigo, esse parágrafo aqui tem um erro, tem um equívoco. Não foi o espírito que escreveu, ele é infalível. Aí fica aborrecido com o doutrinador, ataca-o, já está no guante da obsessão. Né? Quando Allan Kardec estabelece lá o critério de bom médio, ele vê lá o médio modesto, é aquele que solicita a avaliação das suas comunicações. Todas as comunicações têm que ser passadas por uma avaliação rigorosa. E o médium que fica aborrecido com as avaliações das suas comunicações já se encontra num processo obsessivo. É preciso, meus queridos amigos, estarmos atentos a isso. Né? O indivíduo ele está conversando contigo não é para te destruir, para te ajudar a aperfeiçoar o seu trabalho. Então, um dos instrumentos para que você não caia na armadilha das trevas é avaliar todo o processo mediúnico. Né? Tem gente, não, o espírito falou, mas daí? Não, mas é o espírito que está dizendo, tem que fazer porque o espírito está dizendo, não. Se aquilo não tem coerência, se aquilo não tem lógica, rejeitai, coloca os benfeitores espirituais, rejeitai tudo aquilo que apresenta contrário ao bom senso e uma lógica rigorosa. Né? A gente poderia estar falando aqui sobre outras coisas mais, mas eu quero, neste momento, né, já está chegando às 6 horas, né, agradecer a Christian, né? Agora eu falei o nome dela certo, eu acho que falei. A Christian, que foi uma pessoa formidável, me chamou, pode me chamar que eu vou fisicamente, quero estar fisicamente aí, né? Desculpe aí as nossas colocações, se porventura, né, elas não foram muito claras, muito elucidativas, mas isso faz parte da imperfeição do ser humano, né? Mas eu agradeço muito a vocês, a oportunidade, peço que Deus, agradeço a Christian, a companheira que nos precedeu aí, eu acho que é Andréia, né? Acho que o nome dela é Andréia, e que Jesus nos sustente e nos ampare sempre. Muito obrigado a todos, viu?